o tema do fórum é sobre a contabilidade. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Vou compartilhar a tela aqui com vocês, que aí vocês vão ver a mesma coisa que eu, para ficar mais fácil da gente conduzir. No final, como todo mundo vai ter participado, e talvez até mude algumas coisas aqui, eu envio o material para todos que participaram. É um fórum exclusivo para clientes da Insecom, só tem uma empresa convidada fora para os clientes, então vocês fiquem bem à vontade para estar conversando e participando. Eu só peço que quem não estiver falando, puder deixar o microfone no mudo, é importante. Tem alguém dando interferência. Obrigada. Então, o fórum vai falar sobre as regras de contabilização em períodos de pandemia. O que mudou aí nesse período? Foram muitas legislações que mudaram, principalmente na área trabalhista, mas tudo impacta a contabilidade. Então, nós vamos tratar hoje do impacto na contabilidade. Por isso que é bem importante que o pessoal da contabilidade, né, e o pessoal de sistema, tem equipe de software também participando para entender o que precisa mudar para contabilizar. Mais gente entrando. Bem, vamos lá. Esse é o time da Insecom, acho que a maioria já conhece, né? A Ariane e a Kátia. Elas atuam na área trabalhista e previdenciária. Nesse período da pandemia, que na verdade, a gente abriu até 31 de maio o atendimento para todos os clientes nessa área, porque isso está impactando a contabilidade em cheio e a apuração do imposto de renda. Então, mesmo quem não tem o atendimento dessa área está tendo esse período, é claro que elas não estão analisando a folha de pagamento, como quem tem o contrato nessa área, mas o primeiro atendimento, as dúvidas, nós liberamos por conta da altíssima mudança nesse período. Então, quem não estiver utilizando, é só impedir os contatos delas que eu envio. Isso é para tirar dúvida, para receber as atualizações dos e-books que elas estão produzindo, e elas estão produzindo muito, porque está mudando muito, né? O Leonardo é gerente financeiro, faz a parte mais legal da Insecom, que é a cobrança, então aí envia os boletos, a nota fiscal, faz o gerenciamento de cadastro para quem vai fazer os treinamentos, envia certificados, faz todo o apoio para a gente. O Afonso, inclusive, está participando dessa live, ele está em treinamento, né, para ser consultor no futuro, ele faz contabilidade, ele está na faculdade. Como a gente está no período de home office, o Leonardo está trabalhando na Praia da Costa, a Kátia da Praia de Taparica, eu da Praia de Taparica, a Ariane da Praia de Itapuã, cada um está de um lugar. E o Afonsinho, que eu chamo de Afonsinho, que é o Afonso, ele está trabalhando de Aracaju. Então, a família dele mora lá, a mãe, eu sou família dele também, né, que eu sou prima, quase mãe, mas a mãe dele mora em Aracaju, então eu achei melhor, e todos acharam melhor que ele fosse para lá, e aí ele está trabalhando de lá. Então, está todo mundo home office, todo mundo conectado. O Paganini é o consultor tributário, meus sócios também. Então, a Kátia, a Ariane e o Paganini são meus sócios, e ele atua na área tributária, principalmente o CMS, ISS, PIS e COFINS. E eu, a maioria me conhece, né? Eu atuo na área contábil e tributária, tributos federais, imposto de renda e contribuição social. E hoje nós vamos estar falando aqui sobre a parte contábil. Qual é a agenda desse fórum? São as regras contábeis de empresas totalmente ociosas. Então, nós vamos falar como é que vai escrever a nossa explicativa e como é que vai tratar essa sociedade. Tem empresas que estão totalmente ociosas, ou seja, paradas, não podem funcionar, e tem empresas que podem funcionar, mas não estão funcionando com a capacidade máxima. Então, nós vamos tratar exatamente desses impactos na contabilidade. O que tem que fazer no fechamento de 2019 para atender essa parte. Também vamos falar do impacto nas mudanças da Previdência e FGTS na contabilidade, o impacto das mudanças das regras de férias na contabilidade, como é que fica a contabilização mensal de férias e FCC diante das mudanças que tivemos na área trabalhista. Aquela apropriação mensal é a antiga provisão de férias do FCC. Vamos falar também do PIS e COFINS, o impacto da prorrogação, né, e do ICMS, se tiver prorrogado no estado que vocês estiverem. Então, o Espírito Santo não teve prorrogação. A maioria dos estados não tiveram, mas se teve prorrogação, vai ter a situação aí de contabilização parecida com o PIS e COFINS. E o impacto na apuração de imposto de renda e contribuição social para o lucro real.
Eu deixei esse para o final, porque quem não for lucro real e quiser fazer uma outra coisa, um outro compromisso, fique à vontade para sair da sala na hora de eu começar a falar deste assunto. Nós vamos começar com as regras contábeis de empresas totalmente ociosas. Bem, na verdade, totalmente não. Empresas ociosas. Vou até mudar o tema, porque, na verdade, pode ser que ela esteja parcialmente ociosa e a regra é a mesma. Então, notas explicativas. Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, o coronavírus leva a economia global ao maior risco desde a crise financeira de 2008. Então, diante disso, a maioria das empresas pode ser afetada e toda empresa deve fazer uma avaliação considerando os fatos e circunstâncias do surto individualmente. Então, não existe, gente, uma fórmula para isso. Cada empresa vai ter que fazer a sua análise. As perguntas mais relevantes que têm que ser respondidas para essa análise. A empresa depende, direta ou indiretamente, de suprimentos de regiões afetadas? Então, tem as regiões mais afetadas, que é o Sudeste, né? Vocês estão vendo o pico de pessoas infectadas no Sudeste. Tem regiões mais afetadas também no Nordeste, principalmente Fortaleza, né, o Ceará. Pernambuco também está bastante afetado, mas tem regiões menos afetadas. Então, você tem que analisar. Eu estou numa região altamente afetada ou eu dependo de algum suprimento de uma região altamente afetada? Porque, provavelmente, o Brasil não está em lockdown. Nós estamos com orientação de estar socialmente distantes um do outro. Mas pode vir numa piora aí, né, de contaminados a um fechamento total. Então, a gente já tem que analisar. Diante do que a gente tem, da quarentena que estamos vivendo, nós estamos numa região muito afetada ou meus suprimentos estão nessa região? Qual o impacto nas minhas vendas por conta disso? Então, eu também tenho que analisar qual o impacto que eu tenho nas vendas por conta desse fechamento ou dessa quarentena ou desse distanciamento social. Tem empresas, então, que estão de fato de quarentena, ou seja, não podem funcionar. Tem empresas que podem funcionar, mas não podem funcionar na capacidade máxima, igual restaurantes, né? E tem empresas que elas podem funcionar normalmente, mas não é tão normal assim, porque aumentou o custo e vários monitoramentos que elas estão tendo que fazer, por exemplo, as indústrias. Então, qual é o impacto nas vendas? Pode ser que a empresa esteja produzindo, mas não esteja conseguindo vender com a mesma capacidade. Então, tem que analisar se a empresa está em região afetada, se os suprimentos dela vêm de uma região afetada, por exemplo, a empresa precisa de matéria-prima que venha da Itália, ou a empresa precisa de uma matéria-prima que venha da Espanha, ou a empresa precisa de algo dos Estados Unidos, ou ela vende para os Estados Unidos, ou ela vende para a Espanha. Então, são regiões altamente afetadas, não só no Brasil, a gente tem que analisar o mundo. Então, para nosso explicativo de 2019, nós vamos ter que abrir um campo chamado, um item chamado eventos subsequentes e responder essas perguntas principalmente. O que acontece com as operações da empresa se os funcionários estiverem infectados ou em quarentena? Então, muda alguma coisa? Dá para trabalhar de home office? Dá para colocar todos em home office? Igual a minha empresa, a Ensicor, né? Ela não é grande, é uma empresa de serviço, e nós já trabalhávamos de home office. Então, nosso impacto foi zero, entendeu? No trabalho, ensino e execução zero. O que mudou? A gente não consegue ir até o cliente, a gente não consegue estar internamente. Nós estamos fazendo virtualmente. Então, teve impacto? Agora, se o funcionário for infectado, ou se um dos sócios for infectado, vai ter impacto? Vai. Então, se você já tem funcionários infectados ou em quarentena, ou seja, que não pode estar trabalhando, qual é o impacto da ausência desses funcionários da empresa? Por exemplo, indústria, que precisa de execução, funcionários acima de 60 anos, funcionários com risco, né, que não é só a idade, né, gente? Tem vários outros fatores de risco, que precisaram ser colocados nessa quarentena, e que são funções que não dá para fazer em home office. Então, quais são os impactos? Quantos funcionários afastados tem? Como a empresa está tratando os funcionários afastados? Pagando salário integral, dando férias, antecipação de férias, vamos falando de cada um desses itens, e isso vai ter que estar na nossa explicativa, como foi tratado e qual é o impacto financeiro disso. Se a empresa aceitou algum empréstimo do governo em relação algumas pessoas saindo agora essa semana, né? Antecipação de até 70% do salário por parte do governo, na verdade, antecipação não.
assumindo, né? A empresa está com 30%, o governo com 70%, está usando isso, não está? Então, cada item desse tem que estar na nossa explicativa de 2019. Qual a exposição da empresa às alterações de preços de mercado, por exemplo, de commodities, de taxa de câmbio, taxa de, por exemplo, quem trabalha com dólar, né, que o dólar variou absurdamente nesse período, qual foi o impacto na empresa, se foi positivo, se foi negativo, qual o impacto do fluxo de caixa da empresa nesse período, está vendendo mais, está vendendo menos, né, porque nem todo mundo está chorando, eu sei que a maioria está, mas tem gente que aumentou o número de vendas, né, então, analisar isso. As respostas às perguntas fornecerão a primeira impressão da gravidade do impacto e das áreas de contabilidade impactadas. É importante analisar que vocês façam isso até quando, né? A pergunta que não quer calar. É até a data de reunião de sócios ou assembleia se tiver mais de 10 sócios. Ou seja, até a realização da ata, onde os sócios aprovam as demonstrações contábeis. Essa ata, originalmente, ela teria que ser feita até o último dia útil de abril do ano seguinte, ou seja, até 30 de abril agora. Mas ela foi prorrogada para o último dia útil de julho, mês 7. Então, diante dessa prorrogação, você vai ter que analisar isso até a assinatura dessa ata. É claro, eu posso fazer isso agora, Renata? Eu quero fazer essa reunião, meus clientes, né, para quem é contador, vai fazer reunião dia 15 de abril. Não teve prorrogação, a contabilidade de 2019 já está encerrada, então você vai fazer essa análise até 15 de abril. Se algo mudar depois, vai para nosso explicativo de 2020. Agora, não, a contabilidade de 2019 ainda não está fechada, eu não consigo fazer essa ata de reunião de sócios, então eu vou levar isso até 31 de julho, 30 de julho, que seja, 15 de julho. Então, você vai ter que analisar todas as situações pontuadas aqui e mais outras, dependendo da área que vocês estão, até essa data. Então, ter cuidado aí com a ata de reunião de sócios, porque ela vai impactar justamente nesse detalhe. Bem, nós temos 18 pessoas conectadas nesse momento, né, pessoal do setor contábil. O coronavírus é um evento subsequente que gera ajustes em demonstrações financeiras. Então, para as demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2019, o consciência de que o coronavírus é geralmente um evento subsequente não ajustável. Então, a regra é a seguinte: evento subsequente ele pode gerar ajuste na contabilidade. Desculpa. Por exemplo, eu sei que a empresa vai perder um processo, porque em 31 de dezembro o processo ainda não tinha acontecido, né, o julgamento, mas o julgamento era uma provisão de contingência, mas o julgamento ocorreu em janeiro e a empresa perdeu. Então, quer dizer, um evento subsequente ao encerramento, que foi 31 de dezembro, porém, eu já sei o que aconteceu. Se for esse caso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o ajuste na contabilidade. Então, eu vou fazer um balanço com a coluna de reapresentado, já mostrando aí o impacto que teria essa perda desse processo aí. Não é o caso do coronavírus, porque ele é um evento subsequente, ou seja, ocorreu depois porque ele foi anunciado em 31 de dezembro de 2019, então ele ocorreu depois do encerramento, né, contábil, porém, a gente não precisa fazer nenhum ajuste, nem balanço, nem DRE. Todos os lançamentos que eu estou falando é em nosso explicativo. Então, ele é um evento subsequente não ajustado. Por mais que alguns eventos tenham ocorrido ainda em 2019, dependendo do país que a sua empresa atue, então pode ser que você tenha uma controlada ou a controladora na China, por exemplo, o anúncio da Organização Mundial da Saúde, OMS, de que o Covid-19 era uma emergência de saúde global, foi feito após 31 de dezembro, o que desencadeou decisões significativas para o governo e para entidades do setor privado. Até então, parecia um problema, uma epidemia local, né, na cidade de Wuhan, em algumas cidades adjacentes ali na China. Não parecia ser algo global. Então, em 31 de dezembro, teve o primeiro anúncio aí de que tinha algo que poderia ter proporções globais e vários governos tomaram algumas medidas.
Inclusive, o Brasil, um pouco antes do Carnaval, teve um decreto presidencial falando disso, né, que tinha um risco epidêmico e já com algumas orientações. Consequentemente, de forma geral, não há impacto no reconhecimento e na mensuração de ativos e passivos nas demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2019, pois os efeitos dos surtos serão considerados eventos subsequentes não ajustáveis, de acordo com a NBCTG 24, para a grande empresa, ou tem grande empresa é empresas que têm ativos acima de 240 milhões, total do ativo, ou faturamento acima de 300 milhões de reais. Se for o caso da sua empresa, então esse evento subsequente está normatizado na NBCTG 24. Se a sua empresa não está nesse caso, se ela está abaixo de 240 milhões de ativos, abaixo de 300 milhões de reais de faturamento, mas está acima de 4,8 milhões de reais de faturamento, ou seja, ela está entre 4,8 milhões e 300 milhões, ela está na seção 32 da NBCTG 1000R1. E se sua empresa está abaixo de 4,8 milhões de reais, ela não tem que fazer isso no explicativo. Tá? Então, só tem que dizer o evento subsequente, ou seja, só tem que medir o impacto do coronavírus, dentre outros eventos subsequentes que você possa ter. Tá? Esse é um dos. Só tem que fazer essa medição às empresas que têm acima de 4,8 milhões de reais de faturamento no ano anterior, ou seja, em 2018, tá? Para considerar para 2019. Há necessidade de divulgações sobre eventos subsequentes não ajustados? Sim, só que torna autoexplicativa. E a administração considerou os impactos dos surtos na avaliação da continuidade operacional? E aí é um outro item que não é o contador que faz, é o administrador da empresa. Vamos falar um pouquinho mais desses dois itens. Quais são as divulgações a serem consideradas para os eventos subsequentes não ajustáveis nas demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2019? Então, a norma requer para eventos subsequentes não ajustáveis significativos a divulgação da natureza do evento e uma estimativa de seu efeito financeiro ou uma declaração de que tal estimativa possa ser feita. Consequentemente, não pode ser feita, perdão. Consequentemente, tais divulgações relacionadas aos impactos da pandemia deverão ser consideradas demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2019. Vocês receberam um material meu com um exemplo de eventos subsequentes, com um exemplo de um texto. Inclusive, nesse exemplo, eu cito que não foi possível apurar as consequências ainda, o valor, né, o quanto a empresa está perdendo, ou com raras exceções de quanto a empresa está ganhando nesse período de pandemia. Então, eu coloquei isso como exemplo, mas se você já consegue apurar, você já lança a apuração. Adicionalmente, eventos subsequentes não ajustáveis também podem impactar as informações fornecidas no relatório da administração. Algumas empresas preparam nesse relatório da administração. Se você é uma dessas empresas, nele também tem que estar informado esse evento subsequente, não só no nosso aplicativo. Vou dar alguns exemplos não exaustivos. E aí, pessoal, se vocês tiverem dúvida, não quiserem interromper, pode mandar aqui no chat. Já vi que o Afonso mandou boa tarde, Afonso. Vocês podem enviar aqui no chat, e daqui a pouco eu paro e dou a vez aí para cada um, tá? Exemplos, lista não exaustiva, receitas, custos e fluxos de caixa. Por exemplo, a volatilidade das operações nos preços de commodities, de insumos ou em moedas estrangeiras, pessoal que vende café, arroz, feijão, que são os commodities, né? Alguns insumos ou itens em moedas estrangeiras. Tem muita gente aqui que vende granizo, tem pessoal que vende café, que exporta, tem gente aqui que está no grupo que importa matéria-prima da Itália, por exemplo, e qual foi a volatilidade que aconteceu em receitas, custos e fluxo de caixa por conta da pandemia. Então, tem que responder essas perguntas aí. As perdas de crédito esperadas de ativos financeiros. É um outro item importante aí para a gente estar falando. Então, perda de crédito. Por exemplo, eu não espero receber de alguns clientes, porque eles estão em situações já, talvez, de uma quebra,
ou eles estão fechados e sem faturamento, ou são atividades altamente impactadas, né, dos meus clientes. Então, quais são as perdas que você estima? Então, provavelmente, a estimativa de perdas vai alterar. Isso é uma mudança de política contábil. E toda vez que a gente muda uma política contábil, nós temos que fazer o balanço de 3 colunas, certo? Retrospectivo. Então, não é em 2019 que queremos fazer. Em 2019 queremos apontar uma possível perda e só vamos fazer essa perspectiva real em 2021, né, quando encerrar 2020, que aí sim você vai fazer as provisões, que na verdade as perdas estimadas, né, ou vai lançar o teste de recuperabilidade de clientes, e aí sim fazer a perda mais próxima do real. Aqui é só, na nossa aplicativa, informar uma projeção para essas perdas. Outro item, valor realizável líquido de estoque, se mudou, se desvalorizou o seu estoque, ou se valorizou o seu estoque. Tem um item que é importante, por exemplo, pessoa que é de varejo, aí, supermercado, tem muita, toda hora passa no jornal, né? O Procon está falando que não pode aumentar o preço, tem gente aumentando o preço. Mas, na verdade, às vezes o valor líquido de estoque realmente aumentou, porque o frete aumentou, né? Então, o frete ficou mais caro, porque antes o caminhão vinha, por exemplo, em seu caso real, o caminhão vinha com o cheio, né, de mercadorias, fazia a entrega aqui no supermercado e voltava com outra coisa. Só que essa outra coisa que ele voltava para o destino dele, São Paulo, Minas, Rio, não volta mais, porque essa empresa está fechada. Então, ele está cobrando o frete de vir e de voltar. E antes ele só cobrava um trecho. Então, realmente vai ter um aumento no preço das mercadorias, porque o frete aumentou. Então, o estoque também ficou mais caro. Esses impactos que são extras, né, que não são normais, habituais, precisam estar no nosso aplicativo. Ativos e passivos mensurados a valor justo. Se você tem algum item mensurado a valor justo que vai mudar o valor agora, também informar, né, essa mudança, se você já tiver essa informação agora, se você ainda não tiver, informar que esses itens serão analisados no futuro. Ativos e passivos mensurados a valor justo, volatilidade e alterações da moeda estrangeira, né? Então, se você tem dívidas em dólar ou em euro, ou em qualquer outra moeda estrangeira que está variando muito, qual é o risco dessas dívidas? Se você pode fazer algum tipo de proteção, se não consegue fazer proteção, isso tudo tem que estar no aplicativo. Se você tem ativos fiscais diferidos, quando você tem ativos fiscais diferidos? Quando a empresa é lucro real, ela tem prejuízo fiscal, então ela pode aproveitar esse prejuízo no ano subsequente, claro, com limite de 30%, mas um dia ela aproveita 100%. Então, esse prejuízo ele já tem que ser ativado, porque o resultado, o PL, né, ele é maior do que a gente está enxergando, ele é maior em 34% do valor do prejuízo, que isso eu consigo reaver. Então, eu tenho o ativo fiscal diferido. Quando que eu tenho que fazer um ativo fiscal diferido? Quando eu tenho um prejuízo fiscal agora, mas eu provavelmente vou ter lucros fiscais no futuro. Se o caso do seu cliente ou da sua empresa não é uma projeção de lucro futuro para os próximos 5 anos, por conta dessa pandemia, o ativo fiscal diferido vai ter que ser baixado. Eu estou falando só na contabilidade. Lá na parte B do LALU, isso continua e não caduca. Mas na contabilidade, você só deve deixar se tiver projeção para 5 anos, pelo menos. Se tiver a projeção de lucro, nesse período, mantém o ativo fiscal diferido. Outra coisa que tem que ser analisado, provisões e contingências. Se elas aumentaram, se diminuiu o risco, isso tudo referente a 2019, e você já lançou, e você está comparando como se você fosse encerrar ele agora, se mudaria algum resultado. Então, evento subsequente, esse é um roteirozinho básico, para que vocês possam lançar. Outra coisa que seu cliente vai ter que fazer, ou a sua empresa, é a avaliação da continuidade operacional da empresa. Então, tem empresas que estão fechadas, que estão sem caixa. Em média, as empresas aqui no Brasil, é claro que tem empresas com caixa, né, gente, que conseguem passar por essa crise, mas, em média,
elas têm 14 a 17 dias de caixa. Se a empresa está totalmente fechada, esse período já foi em muitos estados. Então, existe o risco operacional de não continuidade da empresa, porque os planos de socorro do governo estão demorando a chegar. Hoje eu até entrei em contato com os bancos para ver se já foram liberados. E a única coisa que tinha sido liberada é a parte de financiamento da folha de pagamento. Então, muitas empresas, isso ainda é pouco, né? Porque ela precisa de giro de caixa. Então, diante disso, tem algum risco de continuidade do negócio, se esses empréstimos não saírem? A empresa consegue tocar sozinha? Tudo isso vai ter que ser analisado aí para a nota explicativa. Então, analisar a continuidade operacional da empresa. Se tiver em não continuidade, ou seja, se a empresa estiver deixando de continuar a operação dela, demitiu os funcionários, está fechando tudo, aí você tem que contabilizar como descontinuidade. Muda toda a regra contábil. Então, o que eu vou falar daqui para frente é considerando que a empresa tem continuidade de operação. Se o seu caso for de descontinuidade, eu queria que você me chamasse depois no privado e a gente vai analisar os impactos aí para as empresas, que eles vão ser bem maiores, tá? Considerando que a empresa ela vai continuar a operação, então, o evento subsequente, a gente mede assim. Em 31 de dezembro de 2019, fez o encerramento contábil. Em 31 de 1 de 2020, já tinha a declaração da OMS declarando emergência de saúde. Em 29 de 2 de 2020, até 11 de 3 de 2020, a OMS declara pandemia global. Em 31 de 3 de 2020, a data de autorização da emissão das demonstrações financeiras, por exemplo. Vamos supor que o seu cliente vai fazer a reunião dia 15 do 4. Então, você vai analisar esse cenário até 15 do 4. Ah, não, meu cliente vai prorrogar e eu só vou conseguir fazer essa ata de reunião de sócios aprovando as demonstrações contábeis em 31 do 7. Então, você vai ter que fazer a nota explicativa considerando esse evento subsequente até lá. E aí, pessoal, agora eu vou chamar vocês para conversar comigo. Vou voltar aqui à tela da gravação. Porque o que a gente vai ter que observar? A gente vai ter que observar... Deixa eu fechar aqui. A gente vai ter que observar a situação de... será que dá para fazer o SPED contábil sem a aprovação das demonstrações contábeis? Então, existe uma grande chance desse SPED contábil ser prorrogado. Porque como é que funciona a regra do SPED contábil? Você tem até 31, a último dia útil de março do ano subsequente, para encerrar a contabilidade. Esse é o prazo legal que está no Código Civil. Então, vou considerar que foi 31 de março. Então, a gente tinha até 31 de março para fazer o encerramento contábil. O empresário, diante dessas demonstrações contábeis, balanço, RE, DMPL, DRA, DSC, nota explicativa e DVA para alguns casos, faz a reunião de sócios. Essa reunião não precisa ser presencial. Se for até 10 sócios, reunião. Se for mais de 10 sócios, assembleia. E, diante disso, aprova aquelas demonstrações. Aprovou, ele tem até que dia para aprovar? Até o último dia útil de abril. Então, a gente encerra a contabilidade até o último dia útil de março, e o empresário tem até 30 dias, né? Até o último dia útil de abril para aprovar. E aí a gente tem mais 30 dias para escriturar essas demonstrações contábeis no SPED contábil, no livro diário, seja papel ou ECD. Por isso que o prazo era até 31 de maio, último dia útil de maio, que esse ano até é 29, né? Não é nem 30, nem 31. Ok. Só que a aprovação das demonstrações contábeis mudou a data e a ECD ainda não mudou a data. Então, a gente tem que aguardar, porque provavelmente vai ter alteração na ECD por conta dessa situação. Porque se não tiver essa ata, ela tem que ser feita até o envio da ECD no máximo. Não pode ser até julho, né? Porque a gente tem que escriturar na ECD já as demonstrações contábeis aprovadas. Não tem lógica escriturar na ECD e a ata ter uma data depois. Não tem lógica jurídica, né? Não tem lógica contábil também. Então,
A gente só pode escriturar na ECD algo aprovado pelo sócio, porque isso tem riscos para o sócio que assina a ECD junto com o contador, tem risco para o contador. Então, é necessário essa ata com todos os sócios assinando, dizendo que aprova aquela demonstração contábil antes do envio da ECD. Essa é uma regra importantíssima. Então, se a ECD não prorrogar, essa ata vai ter que ser feita até a data da ECD. Se a ECD prorrogar, a lógica seria 31 de agosto, porque só tem até 31/7 para os sócios fazer a validação da contabilidade, eu preciso de mais 30 dias para escriturar, né? Então, seria a lógica ser 31 de agosto. E a ECF 60 dias depois. Então, vocês imaginem aí quantas prorrogações teria que ocorrer. Então, diante do cenário de não ocorrerem, que é o cenário que a gente tem hoje, né? Dia 13/4/2020, que a gente está gravando isso aqui, então a gente teria que ter a ECD e a ata de reunião de sócio aprovando essas demonstrações contábeis até o dia de envio da ECD. Então, eu vou enviar a ECD no dia 29 de maio. A ata tem que ser no máximo 29 de maio, né? Em um horário antes de envio da ECD, né? Que na ata coloca a hora, tá bom? Então, tenha cuidado aí, porque essa parte jurídica é muito importante para o contador e para o empresário que assina junto com ele, porque geralmente não são todos os sócios que assinam a ECD. Então, tenha atenção para a questão jurídica desse processo. Então, resumindo, nós temos que fazer todas as demonstrações contábeis, enviar para os sócios já com o evento subsequente. Esse evento subsequente não é feito só pelo contador, ele é feito em conjunto com o administrador da empresa, que precisa medir os impactos econômicos, não só contábeis, né? Vocês viram o roteiro aí. Alguém ficou com alguma dúvida nessa parte? Pode acionar aí o microfone ou me chamar aqui no chat, eu já retorno. Tem dúvidas sobre essa parte? Nada? Todo mundo entendeu tudo? Então, eu vou para outra parte aqui. Vou mudar de assunto, hein, gente? Nada de dúvida? Vocês estão aí? Falem comigo, está tão silêncio. Alguém dá um oi, sei lá, fala alguma coisa. Vocês me ouvem? Ah, tô vendo aí o pessoal falando. Então tá bom. Eu tô me sentindo muito sozinha. Vamos lá, continuando. Já tô vendo aqui. Estamos todos perdidos. Então, estamos juntos. Também estou perdido. Então, para quem chegou aí por último, só vou resumir o que a gente falou. A gente falou de eventos subsequentes, falamos da estruturação da nota explicativa, depois eu vou enviar o material, e eu pedi para ter cuidado, porque só pode escriturar as demonstrações contábeis no livro diário, seja ele em papel, ou seja ele na ECD, né, que a maioria já é ECD, com a aprovação do sócio, ou seja, mediante a ata de reunião de sócio. A ata ela foi prorrogada, mas a ECD não. Então, tenham cuidado, porque isso juridicamente é muito arriscado para o contador e para o sócio que assina com ele, visto que você vai assinar algo não aprovado por todos os sócios, olha que problema. Então, não é legal. Pode ter problema jurídico, a gente está no momento de uma pandemia, não é uma hora para achar que todo mundo vai ficar bem, que todo mundo vai ser sempre amigos, enfim, né? Então, é uma hora para a gente pensar que a gente tem que ser prudente, fazendo o que a gente tem hoje, já com a assinatura de todos os sócios. Quando for elaborado, também acho, Márcia, vai ter bastante dúvida. Mas aí vocês podem contar comigo aí e não deixem para fazer isso muito no final. Vocês estão no meio de um furacão aí, né? Estou acompanhando todos vocês. Tentar já começar a fazer demonstração. Tem muitos que já fizeram, inclusive já estão comigo para análise, tá? Parabéns para esses. Regras contábeis de empresas totalmente ociosas, agora vamos falar de ociosidade. Tem empresas que estão com ociosidade temporária. Então, elas estão fechadas nesse momento, mas elas vão voltar a abrir depois. Essas empresas que estão sem operações nesse momento não terão custo de estoque produzido ou de serviços prestados nesse período. Tenha atenção. Porque, geralmente, o aluguel, a depreciação, ele já cai direto em custo, que vai virar custo de estoque e depois vai virar custo de produto produzido ou custo de serviço prestado. Mas se a empresa está parada,
se ela não está produzindo nada, mas ela continua tendo depreciação, ela tem que continuar tendo, pagando os aluguéis, esses itens não vão ter custo nesse período ocioso, ele vai ser despesa. Então, tenha atenção aí para mudar. Isso está no item 13 da NBCTG 16, que fala de estoque, para quem é IFRS Full, e na seção 13 da NBCTG 1000, para quem é pequena e média empresa, mas o assunto é o mesmo. No período que o estoque de produto vendido ou estoque de serviço prestado está produzindo o custo de produto vendido, né, o custo de serviço prestado. Então, o aluguel, as despesas fixas, a depreciação, os custos fixos, eles não vão ter custo nesse período, se não tem produção, se não tem serviço, eles vão ser despesas nesse período ocioso. Vou ter atenção aí para não contabilizar na conta errada. Para quem é revenda, né, comércio, não teve vendas, não terá o custo de mercadoria vendida, é um pouco mais fácil. O custo do produto vendido, o custo do serviço prestado, como agrega outros itens, né, mão de obra, então não tem, os funcionários não estão prestando serviço, ou se eles não estão produzindo, essa folha de pagamento nesse período, ela não é custo, esse período ela é despesa. Então tem atenção aí para mudar. O outro item que tem que ter atenção é o imobilizado. O imobilizado mesmo ocioso, você tem que depreciar ele, salvo se a depreciação for por uso. Tá? Então, mesmo o imobilizado, você fala assim, mas o imobilizado é ocioso, né? Você vai ter que continuar depreciando. Vou voltar aqui para a minha tela. Então, na ociosidade temporária, as empresas que estão sem operações não terão custo de estoque produzido ou de serviços prestados nesse período. Serão apenas despesas. Quem é comércio não vai ter CMV se não vender, e o imobilizado tem que continuar sendo depreciado. A exceção é só se você deprecia pelo uso. Mas se você deprecia pelo tempo, ele continua sendo depreciado. Qual é a diferença? Ele não é custo, ele é despesa nesse período. Tá? Então, se a empresa estiver fechada, eu estou falando, tá, gente? Se a empresa não estiver funcionando. Dúvidas aí na parte da depreciação? Tranquilo? Aí agora nós vamos começar a falar da folha de pagamento. Então, a maioria aí que é de contabilidade, né, eu vejo que não atua tanto na folha, mas a gente que é da área contábil tem que pensar um pouquinho em tudo. Então, nós vamos falar aí agora, a Márcia está falando que está tranquilo, então está ótimo, hein? Estou cheio de gente aqui que está entendendo, que bom. A Maria Goretti. Então, pessoal, agora eu vou falar da parte de folha. Até gravei um vídeo da semana passada explicando um pouco sobre isso, mas eu resolvi fazer isso ao vivo hoje para dar a chance de vocês me perguntar e para eu ter que repetir esse assunto, porque é um assunto novo para mim também. Então, é um fórum, se vocês tiverem outra ideia, é só me chamar aqui no chat que eu dou a palavra, tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui para que vocês acompanhem o que eu preparei. Então, nós vamos falar do INSS, CPP, SAT, CPRB e Fundo Rural. O que pode ser feito nesse momento em relação à parte patronal, que é os 20% do INSS, o seguro-acidente de trabalho, o CPRB, né, que é o INSS sobre faturamento, e as retenções de Fundo Rural. Agora, nesse momento, ele foi prorrogado o pagamento desses itens. Lembrando que, para quem já é social, isso é pago em DARF. E eu estou falando só esses itens foram prorrogados. E quem ainda paga GPS são guias diferentes. A CPRB é DARF, então são guias diferentes. Mas quem paga através do E-Social, tudo isso é um único DARF. E esses itens foram prorrogados o pagamento. Porém, a parte dos segurados, por exemplo, não foi prorrogada, né? Terceiros não foi prorrogado. Então, tenha atenção aí, porque não é todo o INSS prorrogado. Vão ter duas guias no mesmo período. Uma com vencimento normal, com a parte não prorrogada, e outra com vencimento prorrogado, mas referente à mesma competência. Então, por exemplo, março, competência março, nós vamos ter duas guias para quem prorrogar. É obrigatório prorrogar? Não. Quem tiver dinheiro em caixa e falar que prefere pagar, ok, tudo bem? Quem tiver dinheiro em caixa e quiser deixar em caixa,
Ok também. Aí vai prorrogar. E quem não tem, não tem escolha, né, gente? Tem que prorrogar e pronto. Então, competência março de 2020, o vencimento original seria 20/4. Daqui a alguns dias, né? Vai cair bem no feriado aqui no Espírito Santo. No Espírito Santo é feriado dia 20 e 21. Mas quem não está no Espírito Santo não é o feriado dia 20. Então, vamos lá. Março iria ter o vencimento original 20/4, ou antecipado. No novo vencimento vai ser 20/8. Então, significa que eu vou ter duas guias. Uma vencendo 20/4, que para quem é feriado, como aqui no Espírito Santo, vai ser antecipado na terça-feira, e outra vencendo dia 20/8. Duas guias no mesmo período. Como é que eu contabilizo isso? Em março, na competência março. A contabilidade não muda nada nesse caso. O que vai acontecer é que vai ficar com passivo em aberto. Um pedaço do INSS com passivo em aberto até 20/8. Tudo bem? Tem pergunta aqui, para ver. Gorete, como fica a retenção da fonte de INSS? É a mesma linha? Então, Gorete, o INSS retido, ele não teve prorrogação, né? O INSS que tem prorrogação é parte do CPP. Não sei se foi isso que você me perguntou. Você pode chamar aí no microfone também, ativar seu microfone. Se não foi isso, tá? Aí, beleza. E aí a guia que venceria em abril, competência abril, que venceria em 20/5, ela vai ter um novo vencimento, 20/10. Então, no mês de agosto e no mês de outubro, vão estar se pagando duas guias. A do mês de março, no dia 20/8 vai vencer a do mês de março e vai vencer a do mês de julho. E no dia 20/10 vai vencer um pedaço do mês de abril, né? Um pedaço de março, um pedaço de abril, e vai vencer a do mês de setembro. Então, lembrar desse detalhe aí que vão acabar acumulando para o futuro. O único impacto da prorrogação é que a empresa terá que permanecer com o passivo em aberto até o pagamento, pois os lançamentos continuarão sendo por competência. Tá? Então, aí medir esse impacto vai ficar com o INSS aberto. E aí uma pergunta que muitos estão fazendo eu posso distribuir lucro com esse INSS em aberto? Pode, porque ele não está vencido, ele vai estar em aberto, mas mediante uma prorrogação. Então, você pode distribuir lucro isento do imposto de renda, tá? Agora, só não pode se ele tiver vencido e não tiver sido pago. Então, tem um pedaço do INSS que vai vencer na data normal, né, do dia 20/4 agora, referente a março, esse vai ter que ser pago para que o lucro distribuído seja isento, tá bom? Então, tem esse detalhe aí. A contabilidade vai ter que contabilizar 100%. Então, a contabilidade continua na mesma regra de antes. Ou seja, continua contabilizando por competência. Não mudou nada em relação a isso. Continuando aqui. O próximo item. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, em relação a esse impacto. Continuar lançando por competência. Por exemplo, folha de março de 2020, a base do INSS era R$ 2.000. E a empresa só tem um funcionário, e ele foi admitido no dia 2 de janeiro de 2020, e essa empresa é lucro real. Então, eu vou debitar a despesa do INSS, que entra a R$ 36, para a contabilidade não importa lucro real, presumido, simples, né, arbitrado. Vai debitar a despesa do INSS na conta de resultado e vai creditar o INSS a recolher. Vai ficar em aberto no passivo até o pagamento. É claro que vai ficar em aberto no passivo só uma parte desse valor. Vamos supor que de 576, R$ 200 é o CPP e o SAT. Então, vai ser paga a guia no dia 20/4 de R$ 376 e esses 200 vão ficar em aberto até 20/8. Tá? Esse detalhe aí. Agora, tem gente do sistema aqui, pessoal, eu sei que do Atenas está aqui, né? Então, pessoal que é de software, vai precisar verificar, porque vão ser duas guias para a mesma competência, se pode criar esses dois títulos no financeiro,
e baixar um título e vai uma parte, né, e baixa outro, como é que é a melhor forma do seu cliente gerenciar isso nos sistemas integrados. Para quem trabalha sem sistema integrado, aí vão ser 2 guias para lançar mesmo. Só que ainda falando sobre o INSS, nós temos um outro detalhe, que é um pouquinho mais trabalhoso, que é o sistema S. Esse daí, deixa eu ver, alguém me chamou aqui, eu acho. Poderíamos lançar em conta separada? Pode criar uma conta separada, não vejo nenhum problema. Só que o plano referencial da Receita Federal é um só, né? Só tem INSS a recolher. Então, referenciando, você poderia criar INSS a recolher normal, que já existe, INSS com prorrogação. Não tem problema criar conta separada. É obrigatório? Não. E eu também não aconselho se você trabalhar com contabilidade integrada, porque eu acho que vai ser mais fácil para a maioria dos sistemas, lógico, né? Usar uma conta só. Mas se você pode ver que o seu sistema, se você trabalhar com contabilidade integrada. Se você não trabalha com contabilidade integrada, aí você pode criar, contanto que referencie corretamente. Tudo bem? É a Jane Carla, né, da CJS, acho que me perguntou aí. Desculpa, gente, eu interrompi aqui o compartilhamento. Voltei aqui. Vamos falar agora do sistema S. Ele dá um pouquinho mais de trabalho, porque ele não foi prorrogação, mudou a alíquota e mudou em datas diferentes. A prorrogação é março e abril. A mudança de alíquota começa em abril e vai até junho. Então, são competências distintas. E o que mudou? A alíquota desses itens aqui do Sistema S, ele caiu em 50%. A alíquota original era 2,5%, por exemplo, de Sescop, e passou a ser 1,5% agora. E assim vai, SESC, SENAC. Então, pessoal, qual vai ser o impacto na contabilidade? A guia vai ser menor. Parece simples, mas vamos pensar nela, hein? Primeiro, medimos o impacto da redução da alíquota do Sistema S. A mesma empresa ainda, só que agora a gente vai processar a folha de pagamento de abril de 2020. A base do INSS é 2.000. Um único funcionário. E a data de admissão é 2 de janeiro de 2020. E a empresa é lucro real. Então, a despesa com o INSS baixou para 518. Não sei se vocês lembram do exemplo que eu dei anteriormente, a despesa dava 576. Então, em março foi lançado 576 de INSS, já em abril vai ser lançado 518 de INSS. Lembrando que a parte de terceiros, da parte do Sistema S, não foram prorrogados o pagamento, vai ter que pagar no dia 20 de maio, né, o vencimento da guia de abril. Só que vai pagar com alíquota menor, tá? Então, teve um impacto financeiro. É claro que se a empresa é lucro real, essa diferença de 576 para 518 gerou uma despesa menor dedutível de imposto de renda e, consequentemente, vai pagar um pouco mais de imposto de renda aí no lucro real. Se a empresa é lucro presumido, arbitrado, simples, não impactou o imposto de renda nem contribuição social, né? Só diminui o INSS e pronto. O Simples Nacional, perdão, não entra nessa regra. Se a empresa é lucro presumido ou arbitrado, tá? Para essa regra aqui. Então, vai ficar em aberto no passivo até o pagamento o pedaço da prorrogação. E o pedaço que não é prorrogado vai ser baixado, como a gente falou anteriormente. Que até a Jane Carla perguntou se pode criar 2 contas. Não tem problema, ok? Aí a operacionalização, se vocês preferirem como contador. Só lembre que para fazer balanço, para plano referencial, é como se fosse uma conta só. Mas no balancete não tem problema nenhum. E a apropriação mensal de férias e 13º, como é que a gente faz? Bem, mudou em março. Em março só tem prorrogação. Em março não tem mudança de alíquota. Então, a antiga provisão de férias, que agora o nome dela é apropriação mensal de férias e 13º, ela vai ser lançada normalmente em março. Em abril, maio e junho, teve mudança da alíquota do INSS. Mediante essa mudança, a gente tem que parar para pensar se vamos apropriar essas férias da terceira, né, ou seja, antiga provisão, se vamos fazer da mesma forma.
Para quem é novo aqui, né, que tem uma turma nova aqui participando, eu vou dar uma revisão aqui, por que eu estou chamando de apropriação. E para quem já sabe, só tem um minutinho de paciência, que é rápido. Bem, a gente não pode mais falar que provisiona ativos, então por isso, nem passivos de valores certos. Então, por isso que eu não chamei de provisão de devedores duvidosos, por exemplo, quando eu falei de cliente, eu falei de perdas estimadas de clientes ou de teste de recuperabilidade. E por isso também eu estou falando que as férias, elas são apropriadas e não provisionadas. É claro que o lançamento ele é bem parecido e a sistemática é idêntica da antiga provisão. Eu vou começar pela regra do imposto de renda e a gente vai chegar na regra contábil. Bem, se você for no plano referencial, eu estou falando no referencial da Receita Federal, apesar de férias, 10º, estarem na linha de provisões, ou seja, no grupo de provisão, isso não se chama provisão. Então, a antiga provisão de férias se chama férias a pagar. E a antiga provisão de 10º se chama 13º salário a pagar. Então, muitas empresas antes chamavam, a nomenclatura, né, contábil estava assim, antes. Provisão de férias, provisão de 13º, para apropriação mês a mês. E depois tinha, quando processava as férias, chamava de férias a pagar. Então, aqui era férias processadas. E aqui é a apropriação mensal. Aqui é a apropriação mensal, 13º. E quando processar, 13º para pagar, 13º salário a pagar. Lá no passivo. Que era o 13º processado. Só que com uma mudança que teve em 2015, dos conceitos de provisão, eu não posso provisionar algo certo. E quando passa 15 dias de trabalho do funcionário, já estou devendo um 12º de férias, já estou devendo um 12º de 13º. Mediante isso, o nome da antiga provisão, essa daqui, mudou para férias a pagar. Então, a antiga provisão de férias passou a se chamar férias a pagar. A antiga provisão passou a se chamar férias a pagar. E a antiga férias a pagar passou a se chamar salários a pagar. Vou mostrar lá no plano referencial. Então, tem que ter muito cuidado até com o referenciamento, né, gente? Que é bem fácil de errar. Vamos lá no plano referencial. Aqui eu já estou vendo que é o valor das férias a pagar de estágio de funcionários, para dar o grupo de provisão. E o salário, como é que eu sei que é isso? O salário a pagar, tem no plano referencial a observação também. Então, eu vou direto na observação. O que é salário a pagar? Contas que registram o valor correspondente aos salários, ordenados, prolabore, hora extra, adicionais e prêmios a serem pagos no exercício subsequente, inclusive gratificações empregadas. Ó, o valor das férias do período aquisitivo já completo e o 13º a pagar. Esse daqui é o processado. E o de lá é a antiga provisão. Então, peraí. Quando eu vou colocando aqui férias a pagar, 1/12 até 12/12. Completou 12/12, eu tenho que transferir para salários a pagar. Aí muita gente me pergunta, nossa, mas já dá uma confusão, o salário a pagar vai ficar, eu tenho mais 11 meses para dar férias dos funcionários. Mas eu posso criar uma outra conta, férias a pagar, antiga provisão, férias, período aquisitivo já completo, para transferir esses funcionários que estão com 12/12 avos, né? Ou seja, pode tirar férias, e aí eu referencio para o salário do plano referencial. Ok? E posso criar uma outra conta, sei lá, férias processadas. E posso referenciar para o salário também. Isso é uma decisão da empresa, quantas contas vai criar.
Eu só não posso deixar com o nome de provisão de férias, porque isso não existe mais, contabilmente falando, tá? Porque se você for no regulamento do imposto de renda, o regulamento ainda chama de provisão, apesar do plano referencial já estar atualizado. Então, férias a pagar é a antiga provisão mês a mês, apropriação mensal. Completou 12 é salário. Se você vai transferir para conta de salário, se você vai colocar um outro nome e vai referenciar para salário, independe, tá? Mas precisa da sistemática correta. Ok, mediante isso, vai ficar mais fácil a gente entender os lançamentos da apropriação mensal que eu preparei aqui. E essa apropriação mensal, que vai incluir, né, INSS, FGTS, a parte empresa, como é que ela vai ficar agora, visto que o INSS teve uma redução a partir da competência abril? Então, como é que nós vamos fazer? Considerando que esse funcionário foi admitido dia 2 de janeiro, eu inseri aqui que teve a apropriação mensal de férias dele. De janeiro, aqui já está incluído 1/3, FGTS e INSS. O fevereiro e março, lançados normalmente sobre o salário dele de 2.000. Abril, maio e junho tem uma redução. Só que em julho, se nada mudar, se a MP cair, ela perde a vigência. Então, em julho, voltaria a ser a lista normal. Então, pensa, eu vou ter que apropriar abril, maio e junho com a redução. Por quê? Porque eu tenho que usar como despesa dedutível no lucro real. Porque eu tenho que usar para a contabilidade a competência. O que está vigente em abril, maio e junho é uma lista reduzida. Que, a princípio, perderá a vigência em 31/7, mas pode ter prorrogações. Vamos partir do princípio que ela vai perder a vigência em 31/7. Em 30/6. Perdendo a vigência em 30/6, quando eu for lançar a apropriação mensal em 31/7, eu vou ter que lançar do mês, que seria 303,98, mais a diferença não apropriada nesse período aqui, de abril, maio e junho. Então, eu faço um lançamento de R$320, e agosto e diante volta a apropriação normal, que vai ficar lançando na conta de férias a pagar, no passivo, até completar 12 água. Completou 12, vai transferir para o salário a pagar. Tá ok? Então, a apropriação mensal ela vai ter essa divergência aí, essa mudança na alíquota nesse período. Pessoal de sistema, eu não sei se tem que mudar alguma forma de contabilizar nesse período, se tem alguma mudança para seguir, normalmente que o sistema vai apurar, porque o relatório da antiga provisão de férias, que é a apropriação mensal, ele vai ter que fazer esses ajustes, tanto quando a alíquota cair, né, quanto quando a alíquota voltar. E aí, tem a situação de relatórios que a gente já está analisando, que em abril o sistema reajusta todo o período em aberto. Então, eu teria um lançamento de estorno. O que eu fiz a mais aqui, olha que problema. Eu tive precisar de tirar férias em abril, maio e junho, está valendo a alíquota atual, ou seja, ela é reduzida. Então, o sistema está estornando esse período que eu já fiz a maior. Se isso acontecer, abril, maio e junho fica menor, tem um estorno ainda do que foi feito a maior. E em julho, volta ali para o normal, lançando toda a diferença do período que foi estornado e que foi lançado a menor. Pessoal, vou abrir para perguntas aí. Dúvidas? Podem chamar no microfone também, se acharem melhor, tá? Será impossível controlar isso. Bem, a Jane Carla está falando aqui. Eu não sei se o Magno está presente. Estou aqui. Magno, está aí? Estou aqui. Magno é do sistema, gente. Seria legal ouvir, Magno. Vocês já estão se preparando para isso? Já conseguiu programar? Como é que está isso? Então, sobre a parte lá do sistema S, né? O sistema já está calculando normalmente. Eu acho que o nosso maior problema aí o sistema ele já faz hoje, ele já calcula toda essa parte de provisão dentro do período que está hoje. O maior problema e dificuldade vai ser na hora de compensar, né? Porque você não vai ter esse valor para poder compensar, tem que extrair de uma informação que na verdade não existe para poder trazer ele para o valor de hoje. Então, a provisão, né? No caso, você tem que fazer um ajuste na provisão. Você faz um ajuste em abril, não existe, do né? que já ocorreu, né? Isso. Aí vai provisionar abril, maio e junho com valor menor, e em julho fazer outro ajuste. Entendeu? No relatório da antiga provisão de férias de 13º, né?
Essa é a parte mais difícil de controlar para a contabilidade, entendeu, Magno? Essa é a parte mais difícil para controlar até para o sistema, né? Porque Uhum. nós perdemos, você perde a fonte, né? Porque Isso. como os valores aconteceram em meses anteriores e você já calculou com um percentual diferente, Uhum. trazer, com saber qual é o valor que tem que trazer para ali vai ser bem complexo. Então, nós ainda não estamos preparados para poder fazer o ajuste em julho, mas para poder fazer o mensal reduzindo já está sendo feito normalmente. Então, a Ah, gente, entendi. E para fazer o ajuste em abril, o que acontece, Magno? Tem muita empresa de consultoria, como isso é novo, não existe uma regra certa. A aham, gente está indo pela lógica. Então, sim, assim, por exemplo, eu também entendi hoje, que eu até tive um debate com outra empresa, que presta mais serviço que eu, né? A pessoa falou assim, Renata, eu acho melhor estornar esse... Está vendo que aqui foi feito... você está vendo minha tela? Tá, né? Vocês oh, estão vendo minha tela? Então, janeiro, fevereiro e março foi feito um valor maior do que está vigente hoje se a pessoa for tirar férias, certo? Ou se a pessoa for receber o 10º. Então, eu teria que estornar isso em abril, ou seja, eu teria o estorno do que eu já lancei no resultado, aí abril, maio, junho, ou seja, ficaria de janeiro a junho com efeito de 298,43. o Em Renato, julho, eu teria que aplicar toda a diferença retrospectiva 6 meses, entendeu? o Renata, Renata, Vou falar. deixa eu te fazer uma pergunta. Isso você tem que tratar assim por causa do período, né? Que ele é Por causa da mensal, competência. né? Por causa da competência. Isso. Porque basicamente o que faria é fazer a apropriação exatamente do valor independente da redução, não é isso? É porque não pode, A porque apropriação vai ficar idêntica, né? Só que você não é, não, pode falar. não vai poder. Não pode porque o lucro real ele tem que obedecer à competência, aí eu estou pensando na parte tributária. E Sim. porque a contabilidade tem que obedecer, não só o lucro real, né? Lucro presumido, todo mundo tem que obedecer à competência da contabilidade. Mas no caso da apuração do imposto de renda, o impacto tem que ocorrer com a alíquota vigente no período que eu estou apurando. Então, o lucro real anual, que eu tenho que apurar em abril, entendeu, Magno? Eu já teria que ter o efeito em abril, na contabilidade. Deu para entender? Sim, 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 entendi. E aí o problema é como se eu tivesse usado uma despesa maior, janeiro, fevereiro e março, mas ela era permitida nessas competências, só que em abril, com a redução da alíquota, eu teria que tornar a despesa maior, né, para tirar o efeito, ou seja, para oferecer para o fisco o pedaço da despesa que eu usei a maior, entre aspas, janeiro, fevereiro e março. Aí eu ficaria abril com o lançamento menor, com o estorno de janeiro, fevereiro e março, nesse meu exemplo aqui. Mas pode ser que tenha funcionários que o estorno seja de 10 meses para férias, né? Áudio. Sim. É, E, é o, bem complexo. e a forma de controlar isso é complexa, né? É bem complexo. Sim, eu estava trabalhando já até nessa situação para poder criar, porque a gente vai acabar tendo que criar um relatório específico, né, para poder tratar essa provisão. Porque o relatório comum de provisão, a pessoa não vai conseguir entender em que momento o valor diminuiu e aumentou, por qual motivo. É ótima ideia criar um relatório só para a pandemia. Primeiro, que a gente está lembrando de tudo isso, que a gente está vivendo isso agora. Mas daqui a 3, 4 anos, as regras vão mudar novamente. E para a gente lembrar o que estamos vivendo nesse período, vai ser bem difícil. Entendeu? Então, seria bom ter um relatório separado mesmo, para que a É, gente bata o olho no relatório e saiba o que aconteceu nesse período. sim, né? E você tem isso arquivado, né, para você poder ter controle, e realmente ter um controle, né? Porque é o que a Isso. Jane aí até falou mais cedo. Vai ser difícil controlar, mas se você tem um sistema que já consiga te dar as informações, em que momento aproveitou cada situação, mais ou menos como você trouxe essa tabelinha aqui, você vai conseguir entender em que momento você entrou cada situação, até porque essa movimentação vai ter que preceder no ano seguinte, né? Então, se você não tiver Sim, um relatório para poder CPF acompanhar, também. para a SF também. Então, se você não tiver um relatório para poder conferir, vai ser praticamente impossível fazer o envio da SDSF no ano que vem. Né? E lembrar que a gente já tem que apurar o mês de abril, para quem é lucro real anual, agora em 31 de maio, já com a nova regra. Olha que o prazo é curto, né? Para quem é lucro real trimestral, só vai impactar no final do segundo trimestre, né? Agora, para quem é lucro real anual, vai impactar imediatamente. Então, a contabilidade já tem que estar fechada já com as regras corretas. Mas, independente se é lucro real,
lucro arbitrado, Simples Nacional e lucro presumido, também tem que fazer esses estornos. Só não vai ter o impacto no imposto de renda. Né? O relatório é o mesmo, entendeu? Só não tem um impacto no imposto de renda, né? Que aí já ganha um tempo aí para poder apurar isso e fazer. Ficou clara essa parte? Jane Carlo aí, que acionou. Eu vejo que tem mais gente aqui chamando, peraí. A Jane ainda. Então, aí a parte do sistema, depois vocês vão acionar aí, o Jane, tem outras pessoas que usam a Atena, que está aqui, que é o Magno, representante do Atena. Mas não é só a Atena, gente. Tem todos os sistemas que estão com dificuldade de programar esse relatório. Eu tive contato com a Sênior, parece que está quase pronto o relatório da antiga provisão de férias da terceira para contabilização, mas ainda não liberou, então a gente não sabe se vai sair correto. A TOTUS ainda não tem data para liberar, tá? O SAP ainda não tem data para liberar até onde eu conversei. Então, são vários sistemas aqui que vocês utilizam, né? Eu não vou lembrar de todos. Tem a Alterdata também, que eu não tive tempo de entrar em contato com o suporte. Então, eu vi que a Cláudia está aqui, Cláudia já entra em contato com o suporte da Alterdata, já veja se vai sair relatório, que mesmo a empresa que você apura, tendo lucro presumido, o lançamento contábil é o mesmo, só não vai ter um impacto na apuração do imposto de renda. Então, é bem complexo cuidar disso e é bem complexo guardar isso para o futuro também. Né? Então, os relatórios vão ter que ser validados. Se tendo o relatório, me envia para a gente validar junto. Em relação a férias ainda, só que agora mudou uma outra regra para complicar mais o nosso relatório. Antes fosse o nosso problema só o sistema S. Nosso problema também se chama férias antecipadas, que aí vai bagunçar um pouco mais o relatório da antiga provisão. Então, a MP 927, ela foi publicada em edição extra no domingo, dia 22, não é o último mais, deixa eu até acertar esse texto, domingo 22 de março. E aí, o que ela teve aí de diferença, né? Ela trouxe a possibilidade da empresa antecipar férias. Pensa aqui comigo. Então, isso não era permitido pela legislação trabalhista. Então, para o funcionário gozar as férias, ele tinha que ter o direito às férias. Tanto é assim que, no período de férias coletivas, onde podia ser que a empresa estava dando férias acontecia, Magno falando, acontecia da empresa dar férias e o funcionário não ter direito àquele período todo de férias, né? Mas ele não tirava férias, ele tirava férias do período que ele tinha direito e a diferença era a licença remunerada. Mas agora nós estamos falando de férias antecipadas. Então, é bem diferente aí a regra, né, geral. Validar contabilidade. Eu não sei quem é que está falando comigo, qual é a pessoa. Pede ao Magno para alterar os campos do CGCF. Depois a gente dá esse recado. Magno, estão puxando sua orelha aí de outro assunto. Não, depois, ele anota o recado aí, pode deixar. Mas só para confirmar, quem foi que falou o validar aí da contabilidade? Validar a contabilidade é nome da pessoa. Esse ajuste já foi feito já, tá? Pode atualizar. Verônica, pode atualizar com a versão atual e tentar gerar de novo, que ele está gerando. Tá? Já alteramos já. Boa notícia, Verônica. Sem problema, pode interromper. Foi até engraçado que mudou o clima do nosso outro. Mas vamos lá. Férias antecipadas. Então, a gente não podia antes antecipar férias, agora pode. O que isso muda? Isso dá um tilt na contabilidade. Porque, olha só, eu antecipo férias e se o funcionário for demitido depois? Eu posso descontar essas férias que eu antecipei? Então, a legislação que permite antecipar férias, que é a SMP, ela não fala nada sobre o caso de demitir depois, o que faz. Então, você não vai ter saldo de férias para abater da rescisão. Então, vai poder abater da parte de salário, vai poder abater da parte da terceira, né? Vai poder abater do líquido da rescisão? Fala, Magno. Só para te informar, nós já tivemos alguns casos com relação a desse jeito, tá? Antecipações de férias, e aí quando o funcionário volta, acho que a empresa vê que a pandemia não vai se estender e acaba demitindo o funcionário. E tem situações de funcionários com apenas um avo de férias e antecipou a férias inteira. E aí pode ser que não tenha nem saldo para bater, né? E vai gerar rescisão. O que algumas empresas estão decidindo? Algumas empresas decidem, como a legislação é omissa, abate da rescisão
até o limite de zero, obviamente. E outras estão decidindo não abater. É como se fosse licença remunerada, não abate nada e pronto. Isso é uma decisão do empresário, porque a legislação é omissa em relação a isso. E é mais um controle para a gente fazer na contabilidade. Vai lançar como o quê? Então, vamos pensar uma coisa de cada vez. Primeiro, vamos dar as férias antecipadas ao funcionário. Como é que vai ser o impacto na contabilidade? Aquele mesmo funcionário, que a gente está tratando ele, né, foi demitido dia 2 de janeiro de 2020, então ele não tem 12 avos, né, de férias, ou seja, ele não tem um período aquisitivo. E aí a empresa decide antecipar férias. Quando ela decide antecipar férias, ela está tendo uma despesa antecipada, aquela continha lá do ativo, tá vendo? Do plano referencial aqui, eu coloquei a conta do ativo. Então, vamos supor que aí as férias, mais um terço dele, mais tudo que ele tem direito, deu 3.581,32. Eu debito a conta de ativo, despesas antecipadas, e eu recomendo criar uma conta no passivo chamada férias antecipadas. O referenciamento dela vai ser o salário, né? Porque ela segue a lógica de que eu já estou pagando, não que eu estou fazendo uma antiga provisão, que seria as férias a pagar, ok? Então, eu lancei pelo líquido, vou lançar o INSS a recolher e o FGTS a recolher. Sendo que uma parte do INSS, eu não vou recolher agora, né? Vão ser 2 guias. E sendo que dentro desse INSS, como já estamos em abril, já está lançado aí com a redução do Sistema S. Ok? Então, são várias complexidades dentro desse mesmo orçamento. Essa empresa, ela já tem férias a pagar lançada, ou seja, antiga provisão, no valor de R$ 911,94. O que se faz nessa hora? Estorna o período do... estorna o pedaço do INSS do Sistema S, não pode esquecer, né? Porque essa parte aí da redução que já foi provisionado anteriormente, janeiro, fevereiro e março, apropriado, né, vou falar a palavra certa, não provisionado. Janeiro, fevereiro e março eu apropriei férias com o valor cheio do INSS terceiros, aí, Sistema S. Em abril, eu vou conceder as férias e o Sistema S está com redução de alíquota. Então, eu estorno que eu apropriei a maior e depois eu já abato de despesas antecipadas aí um pedaço das férias que já estão no resultado. Porque eu já fiz a apropriação mensal de janeiro, fevereiro e março. E esse valor da diferença aí entre o que eu já apropriei no resultado e o que eu não apropriei ainda, que é a despesa antecipada, eu vou apropriar pela competência mês a mês. Só que agora ela vai sair de despesas antecipadas e não mais da antiga apropriação de férias, como é o férias a pagar. Na conta de resultado, tem que cair na conta de férias, porque ela vai estar linkada à antiga provisão de férias lá no plano referencial. E essa conta é a conta dedutiva do imposto de renda. Então, no resultado, cai na despesa de férias, ok? Só que vai sair agora de despesas antecipadas. E a contrapartida, então, mudou totalmente. Perdão. Vou voltar. Falei besteira. Eu vou ter a conta de despesas antecipadas e já vou ter um pedaço das férias apropriado. A apropriação mensal, de abril, maio, junho, julho, até completar 12 avos, vai seguir a contabilização normal. Ou seja, eu vou debitar o resultado na conta de férias e vou creditar o passivo em férias a pagar. E todo mês eu amortizo os férias a pagar do passivo com despesa antecipada. Tá? Esse é o correto, pessoal. Eu falei antes errado. Então, vou repetir. Eu vou lançar agora as férias antecipadas em despesa antecipada, debito de despesa antecipada, credito férias antecipadas no passivo, credito INSS e credito FGTS. Eu já vou ter lançado um pedaço em férias a pagar, que é um pedaço que eu já apropriei, a antiga provisão. Esse pedaço eu já amortizo contra despesas antecipadas. E de abril em diante, eu debito o resultado, férias, né, despesa com férias ou custo com férias, credito passivo, férias a pagar, e depois debito passivo, férias a pagar, e credito despesa antecipada para amortizar até zerar essa despesa antecipada. Deu para entender? Dúvidas, pessoal? Não? Vou continuar, então. Então, olha só, é bem complexo controlar isso,
E a gente precisa realmente do relatório aí do sistema, né, que o Magno deu exemplo aí que eles estão desenvolvendo, mas não só do Apenas, de todos os sistemas. E eu tenho que lembrar que o 13º, apesar dele não ser antecipado, ele tem aquele problema da provisão, lá da antiga provisão, que eu falei agora há pouco em relação a férias. Então, o 13º, ele vai entrar nesse conjunto aqui de lançamento. Cadê? Aqui. 13º vai ter essa mesma apropriação aqui em relação aos estornos. Agora, as férias, eu tenho mais um detalhe, que é a possibilidade de antecipação. Então, na hora que eu antecipo, eu considero despesas antecipadas, e a partir dali eu vou ter que ficar controlando essa despesa. Dúvidas, pessoal? Eu vou mudar de assunto, eu vou falar de... Ficou uma confusão? Eu vou repetir, então, não quero que fique confuso não, Jane. Tem que tirar a dúvida agora, não tira na execução, não. Vamos lá. Férias antecipadas é quando o funcionário não tem direito às férias ainda. Nesse exemplo meu, ele tem 3 dozeavos, mas ele vai tirar 30 dias. Então, ele não tem direito a 30 dias ainda. O que vai acontecer? Um pedaço dessas férias eu já apropriei. Olha só. Janeiro, fevereiro e março já estão no resultado, ok? Eu já mandei para o resultado. Então, a despesa já foi reconhecida. Só que em abril, o funcionário vai tirar referente a 3 dozeavos, ele vai tirar 12. Ou seja, vai tirar 30 dias de férias. Só que eu ainda não tenho essas férias dele reconhecidas no resultado. Então, como é que eu vou lançar? Eu vou debitar a despesa antecipada, porque eu estou antecipando as despesas, vou creditar férias antecipadas lá no passivo, INSS e FGTS. Só que eu já apropriei 3 dozeavos dos 12 que ele tem direito. Então, ele já está lá no passivo, férias a pagar. Eu já amortizo em despesas antecipadas. E a partir de agora, eu vou lançar em férias a pagar abril, depois vou lançar maio, junho, julho, até completar dezembro, que vai dar 12. Então, um dozeavo de abril até dezembro vai ser lançado, debitando o resultado, creditando as férias a pagar o passivo. Só que ao invés de esperar essas férias a pagar se transformar em férias processadas, eu já vou amortizar com despesa antecipada, passivo e ativo. Porque eu já paguei essas férias, ele não vai gozar essas férias novamente. E tem um detalhe, que eu posso antecipar essas férias agora, já processo ela completamente, mas eu posso pagar esse 1/3 de férias apenas em dezembro. Mas aí é pagamento, vai ficar em aberto as férias antecipadas, esse 1/3 vai ficar em aberto até dezembro. O lançamento não muda nada na contabilidade, o que muda é o período de baixa do pagamento dessas férias. Não sei se ficou mais claro agora. Já, se quiser abrir o microfone aí, faz a pergunta falando, acho que vai ser mais fácil. Abre o microfone, fala com a gente. Boa tarde, você está querendo ouvir minha voz, né? Participa, quero gravar essa voz. Boa tarde a todos aí. A Márcia está até perguntando. Olha só, eu acho que, pelo que a Márcia falou, eu acho que é o que vai ficar mais próximo para a gente fazer. Isso. Como a gente contabilizava antigamente, a despesa antecipada. Isso, é como se contabilizar seguro, ou qualquer outro despesa. Sim, aí fica mais fácil. O exemplo dela foi perfeito. Tá ótimo. Então, Márcia, obrigada por ter ajudado. Só que, Jane, precisa de relatório, né, para poder controlar isso. O lançamento, ele vai ser um pedaço manual, sim, né? Na maioria dos sistemas, provavelmente, ninguém vai programar uma coisa tão pequena. Mas vai ser uma parte da amortização manual, de despesas antecipadas de férias a pagar. Então, quem conseguir... acho que nós contadores... Vai ser bom. Acho que nós contadores agora vão ficar assim, muito mais amigos da planilha de Excel, né? Porque vai ser um monte de conta controlada e planilha de Excel para a gente conseguir levar isso. Mais amigos do que nunca. Certo, gente? Ainda tem que controlar esse 1/3, né, que pode ser pago só em dezembro. Obrigada, Jane. Falou. Aí, pessoal, sobre férias e sobre INSS é isso.
O outro item que dá menos impacto, e aí eu vou chamar a atenção que algumas prorrogações, elas não foram muito nossas amigas, não. Por exemplo, prorrogou PIS e COFINS, prorrogou o SPED de contribuições, mas não prorrogou a apuração do imposto de renda. Então, as empresas que são lucro real vai ter que apurar o PIS e COFINS na data correta, porque vai ter que reconhecer a despesa já na data correta, que vai impactar na apuração do imposto de renda. Então, não teve prorrogação para quem é lucro real, no final das contas. E você vai ter que apurar PIS e COFINS, qual é a diferença de gerar o SPED de contribuições? Nenhuma. Né? Geralmente, a gente usa o SPED justamente para fechar a apuração. Então, lucro real, PIS e COFINS, a prorrogação, tanto do pagamento, ok, pode usar, mas a prorrogação do SPED, a gente não deve usar, porque já tem que apurar e já tem que contabilizar já agora, no final de abril, né, para o mês de maio, para fazer o fechamento aí do trimestre para alguns, né, e do mês mesmo, para quem é lucro real anual, já em cima. Então, a prorrogação aí talvez não dê muito efeito para esse pessoal. O que a gente está recomendando? Se você tiver mão de obra, e se você tiver recurso, não use a prorrogação das obrigações acessórias. Porque se vocês observaram, todas elas vão vencer depois do mesmo mês. Então, depois vai faltar dias em junho e julho. Né? Então, é melhor a gente já tratar elas como não prorrogadas. Se a gente tiver saúde, recurso, sistema, já gera agora. Tudo bem, pessoal? Essa é a nossa recomendação. Porque a gente tem que pensar também que a gente pode adoecer, né? Deus me livre, não quero que ninguém aqui pegue a doença, mas se a gente adoecer, como é que vai fazer? Então, é melhor, enquanto estivermos bem, enquanto tivermos sistema, se tiver condições de gerar, não prorrogar a entrega da obrigação acessória. E agora eu vou falar do lucro real, é bem rápido. Mesmo quem não usa o lucro real para apurar, se quiser participar, eu convido, mas se não quiser, eu já vou me despedir de vocês agora. Mas se quiserem participar, eu convido, que é rápido e é bem interessante aí mesmo para quem não apura seu conhecimento. A apuração do imposto de renda do lucro real, o que eu tenho que chamar, o que eu tenho que ter cautela? O lançamento do INSS, a menor em abril, maio e junho, sendo que a empresa reconhecerá a maior nos outros períodos, né, que pode ser férias até 11, 12 avos, né, gente? E 13º, janeiro, fevereiro e março. Então, estornar em abril esse pedaço maior dos períodos anteriores, abril, maio e junho, lançar com a lista reduzida, e em julho, se a lista voltar ao normal, voltar com esses lançamentos todos, imagina, para quem não tirou férias ainda. Para quem já tirou, morreu naquele período que tirou. 13º, provavelmente, eu não estou vendo ninguém antecipando. Se antecipar, no período de alíquota reduzida, vale o período da alíquota, mas se não antecipar nesse período, então vai morrer lá em dezembro, já com a alíquota cheia, provavelmente. Então, tenha cuidado aí nesse período, os lançamentos contábeis ficarem corretos. E a apuração de imposto de renda também ficar correta. Atenção para as prorrogações de pagamentos previdenciários, FGTS, PIS, COFINS. Porque essas prorrogações não alteram nada o lançamento por competência. O lançamento contábil continua seguindo a competência das prorrogações. O que mudou foi só a redução aí para o sistema S. E cuidado com a questão das férias antecipadas, porque o reconhecimento continua a ser por competência, que eu acabei de mostrar para vocês, tratar como despesa antecipada, e se o funcionário for demitido, aí tem que baixar essa despesa antecipada na demissão, e aí tem que verificar se vai descontar do funcionário, ou seja, se a despesa deixa de ser despesa, ou se não vai descontar do funcionário, porque isso é um limbo. E quem decide isso é o pessoal do departamento pessoal junto com o setor jurídico, não é o contábil. Então, tem que pegar a decisão da sua empresa, se ela, numa decisão desse pessoal que tirou férias antecipadas, se vai descontar ou não, para já traçar a regra de contabilização antecipadamente. Para quando ocorrer o problema, né, a demissão, já tem a regra contábil traçada. Então, tem que correr atrás disso. Um outro detalhe que eu vou chamar a atenção é que esses lançamentos previdenciários, eles têm que ser lançados de forma que você consiga identificar cada um dos fatos geradores das contribuições. Então, pegar o DARF
Eu estou falando do lançamento de cada linha daquele DARF, é um lançamento separado. Então, tem vários sistemas que ainda não estão conseguindo fazer isso. Isso é passível de autuação. Lembrar que o DARF se centraliza na matriz, mas o INSS se contabiliza por estabelecimento. Então, a gente compõe o DARF na matriz. Então, ter o cuidado aí também, é muito parecido com o IPI nisso. IPI, para quem já contabiliza IPI, o IPI nasce por estabelecimento, né? O INSS também nasce por estabelecimento. Qual é a diferença para o IPI? Porque centraliza tudo na matriz depois. Então, ter a guia aí centralizada, ter o cuidado aí de fazer a contabilização correta, porque toda vez que tem uma grande crise, vem depois grandes fiscalizações. As fiscalizações não diminuíram, nós estamos com vários clientes em fiscalização, tanto do Estado quanto federal. Então, não relaxe nesse momento, porque é um momento que o fisco precisa de dinheiro, o governo precisa de dinheiro. Então, aumenta as chances de autuação, não é menor, não, porque está vivendo a pandemia. Não podemos relaxar na qualidade nesse momento. Bem, estou aberta a dúvidas aí, se alguém tiver alguma dúvida, pode me perguntar agora, o Carlos para sempre, estou brincando, não ficar lá para sempre, não. Mais alguma dúvida, pessoal, em relação a esses itens? Não ajudou o quê, Jane? Eu não entendi essa parte da história. Eu vou fazer normalmente. Pode falar o que é? Eu acho que eu perdi. Eu não entendi essa parte aí, não. Eu não ajudou na verdade. Quando você falou da alteração lá do SPED, não ajudou em nada, porque a gente tem que apurar o imposto do mesmo jeito. Então, é seguir normalmente, porque não vai ajudar em nada. Se eu já fiz a pior parte, que era fazer a apuração, o envio é o de menos. Eu também acho. A prorrogação, na verdade, não ajudou em nada para quem é lucro real, porque vai ter que apurar imposto de renda não foi prorrogado, o físico que eu fiz é despesa dedutível, vai ter que estar lá dentro, então não adianta. Então, não ajudou nada, não, isso aí. Não ajudou nada. Só criou um problema a mais, né, que é a chance da pessoa errar. Né, foi isso que com certeza. Gente, eu queria agradecer aí a presença de vocês. Eu estou encerrando o fórum aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a isso, eu gravei toda essa fala, eu vou disponibilizar no link privado para vocês, tá bom? Mas se tiverem dúvida, assistir de novo, ainda não entendeu, aí me procure. Eu resolvi fazer para todo mundo, para o alerta ser geral, mas vocês podem me procurar no privado aí durante o atendimento. Obrigada, tá? Beijo. Tchau, tchau.